Que a graça e paz do Senhor, nosso Deus, seja sobre a nossa vida nessa manhã. Vamos ler Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim, e julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e eles tinham 30 cidades, a que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, aos quais estão na terra de Gileade, e Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiram vocês e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei da mão deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, e que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isto será o chefe de todos os moradores de Gileade. Amém. Nós falamos nas últimas palavras ministradas que os períodos de paz do povo de Israel no tempo dos juízes foram diminuindo. No início do livro de Juízes a gente vê 40 anos de paz, quando Deus levantava um juiz para libertar o povo. Mas agora a gente percebe no capítulo 10, 2 juízes que Deus levanta para libertar o povo, mas que reinaram menos tempo. Perceba aí, quando fala de Tola, que foi um juiz, 23 anos houve paz. Ele esteve à frente ali das batalhas. Depois Deus levantou Jair. O texto fala aí, um homem que teve também um tempo de vitória muito grande. No versículo 3, ele era gileadita, da tribo aí de Gileade, do povo ali da cidade de Gileade, e diz que ele julgou Israel durante 22 anos, tinha 30 filhos, e Deus trouxe vitória. Irmãos, a grande questão que a gente quer destacar no capítulo 10 é: Deus, Ele quer nos dar a sua paz. Deus quer que a gente experimente a paz da presença dEle, a paz da vontade dEle. Existe uma paz que só teremos na presença de Deus, que só teremos fazendo a vontade de Deus. Então não é a paz apenas de você estar conseguindo resolver seus problemas, conseguindo administrar sua vida financeira. A paz
que na Bíblia a palavra hebraica shalom expressa muito melhor isso, é esta paz da presença de Deus, mesmo nos momentos difíceis, mas é a paz que vem dele. O Senhor Jesus, em João 14, versículo 27, Jesus diz: a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. Então Jesus está dizendo o seguinte, que no mundo nós íamos ter aflições, momentos difíceis, mas que Ele é a nossa paz, e Ele nos dá esta paz, que é diferente daquilo que o mundo imagina, que o mundo pensa, e que o mundo oferece, porque o mundo oferece uma falsa paz. Quando eu digo o mundo, eu estou falando do sistema que não reconhece Deus, o sistema de pensamentos, de valores, a cultura desta terra, que diz às pessoas que se você tiver dinheiro, você vai ter paz. Se você tiver um bom casamento, você vai ter paz. Se você tiver uma boa profissão ou bons estudos, você vai ter paz. Tudo isso é falsa paz. Nós devemos buscar realmente ter saúde, um bom trabalho, isso faz parte aí da nossa, até do mandato do Senhor, da gente cultivar a terra, da gente colher do fruto do nosso trabalho, isso faz parte dos mandamentos do Senhor, isso também traz significado, traz propósito. Nós precisamos compreender a nossa vida inteira, tudo o que a gente faz devemos fazer bem feito para a glória de Deus. Mas se a gente entender que nós só vamos ter paz quando a gente tiver sucesso, nós estamos no caminho errado. A paz que Deus nos dá é a paz da presença dele. O capítulo 10 de Juízes mostra: o Senhor trazia paz quando Israel estava buscando a presença dele. Então nós vamos perceber aqui três realidades que eu quero destacar. Primeiro, no versículo 6, fala assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, ou seja, caíram na idolatria. E ainda no versículo 6 diz: eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. A primeira realidade que a gente percebe aqui é que o homem tenta buscar paz da sua própria maneira. Por que o povo de Israel começou a adorar outros deuses? Primeiro, porque era uma cultura de idolatria ao seu redor. Nós somos muito influenciados pela cultura onde nós estamos. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está tendo os mesmos hábitos, a mesma maneira de pensar das pessoas que não temem a Deus. Então eles começaram a adorar os ídolos daqueles povos, e quando nós temos qualquer idolatria, nós abandonamos a primazia de Deus, a prioridade do reino de Deus. Tudo que for ídolo, seja qual for, que entra no nosso coração, começa a roubar o nosso tempo, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Então o homem buscando paz, irmãos, o povo de Israel estava praticando essa idolatria, certamente eles estavam buscando alguma coisa a mais, porque se eles estivessem satisfeitos na presença de Deus, eles não iam buscar outros deuses. Mas às vezes nós começamos a alimentar insatisfações, frustrações, porque nós queremos o que o mundo tem, e aí a gente acha que se a gente tiver o que o mundo tem, nós vamos ter paz. Mas a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Então o homem busca a paz da sua própria maneira. Israel estava buscando: vamos aumentar o número dos ídolos que a gente adora, vamos fazer como os outros fazem. Também é interessante, é uma coisa diferente, a maioria está fazendo, os povos daquele lugar. Irmãos, quantas vezes nós estamos sendo contaminados pela cultura ao nosso redor? Então o homem busca paz da sua própria maneira, e a maneira errada. E aí a segunda realidade que a gente percebe é que longe da presença de Deus, nós vamos ficar angustiados. Olha no versículo de número 9: os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Se você realmente conhece o Senhor, começa a se afastar, começa a deixar a idolatria contaminar seu coração, os prazeres do pecado, você vai perdendo a paz e vai se tornando uma pessoa angustiada, porque o mundo, os ídolos falsos não podem nos dar paz, e o que vai ficar no lugar é sempre uma angústia, uma dependência ainda maior. Alguns começam a buscar mais pecados, mais prazeres, mais entretenimento, para tentar suprir as necessidades da alma, e aumenta ainda mais a angústia. Então o povo de Israel aqui
por causa da idolatria, os inimigos começam a oprimir, e por causa da opressão, eles se veem muito angustiados. E o que eles fazem quando eles estão muito angustiados? O texto diz no versículo 10: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, deixamos o nosso Deus e adoramos a Baalins. Às vezes a gente só percebe que está abandonando a Deus ou esfriando no amor quando a angústia começa a crescer no nosso coração. Porque há pessoas que elas não vão abandonar o Senhor. E aqui você percebe que Israel, eles estavam num contexto onde eles estavam com idolatrias, mas eles estavam num contexto onde eles conheciam a palavra de Deus. Até porque quando eles perceberam que o aperto cresceu, a angústia cresceu, eles logo se lembraram: vamos buscar o Senhor. Isso aqui é um ensino para a gente, irmãos. Nós não devemos nos apartar do Senhor, porque o nosso coração vai ser tomado por um vazio terrível. No início, às vezes, quando a gente começa a se afastar gradativamente, no início às vezes a pessoa não percebe. Israel estava ali, a idolatria, os inimigos, mas às vezes a gente vai achando que as coisas vão melhorar, que nós vamos nos sentir bem a qualquer momento. Irmãos, há uma paz que nós só vamos ter quando a gente voltar a clamar a Deus, voltar a dar a Deus o centro da nossa vida, o controle da nossa vida. E aí eles clamam, eles buscam ao Senhor na hora da angústia. Agora aqui vai um problema muito sério: tem pessoas que só buscam a Deus na hora da angústia. Pessoas assim vão se tornar inconstantes, porque quando as coisas melhoram um pouco, elas começam a se apartar do Senhor, da casa de Deus, da presença de Deus. E é isso que acontece no livro de Juízes. Esse tempo de apostasia de Israel, eles buscavam apenas quando estavam na angústia, buscavam apenas na hora dos problemas, na hora da dificuldade. Aí você pode dizer: então nem vou buscar, porque eu estou com um problema tão grande, eu vou esperar melhorar. Não, irmãos, não, de maneira nenhuma. Por que a gente deve buscar o Senhor, mesmo que a gente estiver no meio da angústia? Por causa da terceira e última realidade que eu quero destacar. O que acontece em Juízes 10 é que quando eles clamam arrependidos, Deus mais uma vez manifesta a sua compaixão para com o seu povo. Você vê isso aí claramente no versículo número 16. Olha como que eles se arrependeram. Eles tiraram os deuses estranhos e começaram a adorar a Deus. E o texto diz: e ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Sabe, o texto mostra que Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia. Mas é importante perceber todo o contexto, porque quando eles começaram a orar, o Senhor deu uma resposta muito dura para eles. Deus falou o seguinte: vocês não estavam adorando os ídolos? Vocês não estavam buscando esses ídolos desses povos que oprimiram vocês? E eu já não livrei vocês lá atrás? Irmãos, quantas vezes a gente vai ter que reconhecer que Deus já nos livrou de muitas coisas porque clamamos, e nós não deveríamos nos afastar do Senhor depois que Ele nos livra. Mas no versículo 13, Deus ainda corrige dizendo: vocês me abandonaram, por isso não livrarei mais. Perceba essa palavra. Deus está dizendo o seguinte: eu já livrei vocês muitas vezes, vai chegar uma hora que eu não vou livrar mais. Que Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. Esse é o pior juízo de Deus, é quando Ele diz: olha, você quer fazer isso? Você quer tomar essa decisão? A escolha é sua. Você amou a maldição, ela vai se apegar a você. Não quis a bênção se aparta. O salmista diz isso, está na palavra de Deus. E Deus aqui diz: não, dessa vez eu não vou mais livrar vocês. Mas eles clamam: Senhor, somente dessa vez, livra-nos, ainda esta vez. Versículo 10, eles dizem: ainda esta vez. É uma oração que nos lembra muito a oração de Sansão, que nós vamos ver em breve. Sansão, várias vezes Deus livrava Israel através dele, mas ele continuava brincando com o pecado, até que chegou uma hora que o pecado levou os olhos dele, perdeu os 2 olhos, ficou cego, foi aprisionado, perdeu as forças. Sabe, irmãos, nós não devemos brincar com o pecado. Deus é misericordioso, compassivo, mas todo pecado traz consequências, traz aflições. Mas Deus é misericordioso, e quando eles clamam aqui no capítulo 10, diz que Deus não reteve a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Deus vê o nosso sofrimento, Deus vê a gente quando a gente está colhendo
sofrimento por causa de pecado, e se nós nos arrependermos, Deus, Ele é misericordioso. Então, se é o seu caso neste tempo, se arrependa, volte-se para o Senhor de todo o seu coração, mas que nós venhamos a aprender a lição principal: não se aparte do Senhor, mantenha o teu coração nele, Ele é a nossa paz, Ele nos guarda. E estar na presença de Deus não significa que não teremos turbulências, não teremos inclusive alguns ataques do inimigo, porque Israel tinha isso, mesmo na presença de Deus, mas aí nós temos a presença de Deus, a paz de Deus, e a convicção de que Ele é quem luta por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então Deus tem compaixão deles, e aqui Deus começa a despertá-los a buscar um novo juiz. Nesse momento aqui, Deus levanta um juiz de uma outra forma, cada vez de uma maneira, e diz aí que eles convocam os filhos de Israel, se reúnem, e eles perguntam: quem será esse homem que agora vai nos livrar dos filhos de Amon? Quem fizer isso vai ser chefe dos moradores de Gileade. E aí Deus vai levantar mais um juiz por causa do clamor deles. Vale a pena clamar ao Senhor. Você está angustiado? Clame ao Senhor, experimente a paz dele, não espere os problemas se resolver para buscar o Senhor, mas assim que o Senhor te der paz, continue buscando ao Senhor todos os dias, permaneça em Jesus. Jesus falou isso claramente, né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão orar e eu vou responder, vocês vão ter a minha alegria, vocês vão ter a minha paz. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela paz que nós temos na tua presença, pela paz que nós temos quando ouvimos a tua palavra. E nós oramos essa manhã por aqueles que porventura estejam angustiados pelas tribulações, estejam angustiados porque não estão dando a primazia da vida ao Senhor, não estão buscando o reino em primeiro lugar. Pai, nós oramos que o Senhor nos dê um coração que se arrepende, um coração que se volta inteiro para Ti, Pai, porque quando o nosso coração é inteiro do Senhor, teremos a Tua paz, o Shalom, a paz da Tua presença, que, ó Deus, reina sobre todas as áreas da nossa vida. Que a Tua paz guarde o nosso coração, guarde a nossa alma, a nossa mente, porque a paz do Senhor, ela excede a todo entendimento, e ela vai nos guardar no meio das adversidades da vida. Nós te louvamos e oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus.